Mateus 13, 51 e 52. E disse-lhes Jesus: entendestes todas essas coisas? Disseram-lhes eles: sim, Senhor. E ele lhes disse: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Repetindo, e disse-lhes Jesus: entendestes todas essas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. E ele disse-lhes: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Amém? Todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Irmãos, qualquer pregador, qualquer estudioso das Escrituras, ele sabe, pastor Mateus já falou isso aqui, eu vou repetir. É muito difícil afirmar quantas foram as parábolas pregadas, contadas por Cristo. É muito difícil falar, foi X. Alguns autores, eu estive pesquisando, eles vão falar que foram apenas 40 parábolas. Outros autores dizem, vão elevar esse número para 70. Mas eu já ouvi, até mesmo aqui no púlpito da igreja, um autor, pastor, que é escritor, que afirma que, na verdade, o número exato é 105. É muito difícil você afirmar X. A dificuldade, uma das dificuldades, é porque alguns textos são considerados parábolas para apenas determinado tipo de autor. Sendo que esses mesmos textos, essas mesmas passagens bíblicas, são consideradas para outros autores como apenas metáforas, comparações, analogias ou protoparábolas. É difícil, pastor Mateus, falar, foi 40, foi 70, foi 100, mas uma coisa é certa, Jesus contou muitas coisas por meio de parábolas. Mateus vai dizer isso e Marcos também vai confirmar isso. Jesus falou muitas verdades por meio de parábolas. O texto que eu escolhi para ministrar essa noite, Giovanni, é considerado por alguns autores a 8ª parábola que Jesus contou nessa coletânea
que está registrada no capítulo 13 de Mateus. Oitava parábola registrada na coletânea, que é o capítulo 13 do Evangelho escrito por Mateus. Só, Marli, a título de conhecimento, no judaísmo, os números têm muita importância. Cada número, irmão Milton, tem o seu significado e a sua importância. Os judeus dão muito valor à questão dos números. E essa é a oitava parábola, segundo alguns, das parábolas do reino que está registrada, que estão registradas no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Para os judeus, Carmo, existem cinco coleções de ensinamentos de Jesus. Por que cinco? Eles têm em mente a Torá, o Pentateuco, ou seja, Lorival, os 5 primeiros livros da Bíblia, que são atribuídos a Moisés. Então, o que os judeus fizeram? Dentre eles, um autor chamado David Ster, ele pega tudo que Jesus ensinou e divide em 5, Mateus. 5 coletâneas. A primeira coletânea é o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. A segunda coletânea é o comissionamento que Jesus vai dar aos discípulos no capítulo 10. A terceira, Patrícia, a terceira coletânea são as parábolas do reino, que estão no capítulo 13. A quarta coletânea está no capítulo 18, que se a gente fosse dar um título, seria A Vida sobre a Autoridade do Reino. E a última coleção, irmão Elias, seria o capítulo 24 e 25, que é o discurso que Jesus pregou nas oliveiras. Quando a gente vai ler, irmã Terezinha, capítulo 13 de Mateus, você precisa estar atento para a presença, pastor Júnior, da multidão. O autor que nós citamos muito aqui esse ano, Kennedy Bailey, ele vai falar que a presença da multidão, pastor Mateus, ela é importantíssima em qualquer trabalho interpretativo. Tem gente que vai pregar sobre milagres, sobre parábolas, e não presta atenção na presença da multidão. E o Kennedy Bailey, ele vai chamar a multidão de componente crítico. E ele vai dizer que a presença da multidão, Raquel, precisa ser levada em conta tanto nas parábolas, Kennedy, quanto nas histórias de milagres. E se você prestar atenção no capítulo 13, verso 2 e verso 3, se você puder deixar a Bíblia aberta, Mateus 13, verso 2 e verso 3, diz assim: e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e
toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhe de muitas coisas por parábolas. Olha aqui para mim. Onde é que era o púlpito de Jesus? No barco. A multidão estava onde? À beira da praia. Jesus, ele usa o barco, faz do barco, e não é a primeira vez que Jesus fez isso. Jesus, de cima do barco, ele vai ensinar por parábolas. A gente precisa ter em mente, nesse capítulo 13, quando Jesus, seu Hélio, começa a falar parábolas, Jesus tinha dois públicos. O primeiro público, a multidão. O segundo público, os discípulos. Jesus começa, Nailda, a contar parábolas para dois públicos, multidão e discípulos. E quando Jesus começa a contar as parábolas, Priscila, ele vai contar 4 parábolas. Volta. 4. Para a multidão e para os discípulos. A primeira parábola é a parábola do semeador. O pastor Júnior já pregou aqui. A segunda parábola, a parábola do joio e do trigo. Pastor Mateus pregou aqui. A terceira parábola, a parábola do grão de mostarda. Pastor Júnior vai ministrar isso, se ele não for para a glória. Ele vai ministrar aqui. A quarta parábola que Jesus contou para quem? Para quem? Para a multidão e para os... Vocês precisam ter em mente, a multidão está lá. E Jesus vai contar a quarta parábola, irmã Isabel, que é a parábola de algo que a irmã usa muito. Fermento. Um fermento. E Jesus vai comparar o reino de Deus com um fermento. Aí, Marcílio, chega o versículo 36. O que Jesus faz? Despede a multidão. A multidão vai embora. Jesus, ele vai, Milton, pede a multidão e ele vai com os 12 para um lugar reservado. E quando chega lá, ele vai contar mais 4 parábolas. Agora o público de Jesus ficou o que, Priscila? Menor. Ele tinha um público maior. Agora ele tem um público seleto. Agora ele tem um público reduzido. E ele vai contar 4 parábolas. A primeira parábola é a parábola no verso 44. A parábola do tesouro escondido. É o próximo desafio do Mateus, que vai ministrar aí. Jesus conta a parábola do tesouro escondido. Depois, verso 45, 46, ele conta a parábola da pedra de grande valor, que já foi pregada aqui pelo reverendo Carlos, da Igreja Metodista, irmã Marli. Jesus conta a 7ª parábola, a parábola da rede. Pastor Mateus pregou. É só você ir lá no YouTube, no canal da igreja, está lá. E o Mateus, ele vai dizer que Jesus comparou o reino como uma rede que é lançada ao mar. Quem é pescador aí sabe. E naquela rede, quando a rede passa, Richard, pega todo tipo de peixe.
E Jesus, quando ele vai terminar, Lorival e Bruna, a parábola da rede, Jesus olha para os discípulos. Ele tinha contado quantas parábolas? 7. Ele olha para os discípulos, pastor Pedro, e pergunta assim: vocês entenderam? Vocês entenderam tudo que eu falei até agora? Os discípulos olham para Jesus e falam: sim, entendemos. Sim, Senhor. Será que entenderam mesmo? Será que o sim dos discípulos é um sim sincero? Ou será que eles vão falar, a gente entendeu, aí liberar nossa? Você vai começar tudo de novo. Vamos falar assim. Eu confesso que eu tenho minhas dúvidas se os discípulos entenderam tudo. É igual tem gente, a gente prega, depois sai lá fora e fala: não entendi nada. Isso acontece muito. O pastor falou. E o que você aprendeu? Nada. Eu não sei se esse sim aqui eu vou deixar para o teólogo aqui da Despertar da Graça, pastor Mateus, responder. Mas o que está em jogo aqui? Quando Jesus termina de contar 7 parábolas, Eduardo, Jesus olha para os discípulos e diz assim: por isso o quê? Porque vocês entenderam. O por isso está relacionado à resposta, Adriana, que os discípulos deram. E Jesus falou: já que vocês entenderam, o reino de Deus é como um escriba instruído acerca do reino de Deus. E esse escriba, ele é igual a um pai de família que tira do depósito coisas novas e velhas. Antes de eu falar da parábola, eu preciso dizer como é que Jesus estava nesse contexto aqui. Porque Jesus está contando parábola acerca de quê? Do reino. Parábolas do reino. Lourdes, como é que Jesus estava aqui? Qual era a situação de Jesus? Marisa, eu vou desabafar. Eu falei isso aqui semana passada, eu vou falar de novo. Eu liguei para um pastor lá do Nordeste, amigo meu, de Fortaleza, e eu falei com ele: Raquel, quanto mais eu estudo os evangelhos, mais eu tenho certeza que o Jesus dos evangelhos é diferente, Rafaela, do Jesus da maioria dos evangelhos. O Jesus dos evangelhos é diferente do Jesus da maioria dos evangelhos. O Jesus dos evangélicos, se ele vivesse naquela época, Alex, ele não seria perseguido, porque o Jesus dos evangelhos é gente boa.
só dá milagre, prosperidade, dinheiro. O Jesus dos evangelhos é um guru, é um cara legal, não faz mal para ninguém, não fala a verdade. O Jesus dos evangelhos é muito diferente do Jesus dos evangelhos. Fátima, eu creio e eu vou defender, pastor Marcos. Você pode até dizer o contrário. Eu vou defender. Se o Jesus dos evangélicos, da maioria, eu não vou generalizar, mas pastor Pedro, se o Jesus dos evangélicos vivesse naquela época, ele não seria perseguido, difamado e muito menos crucificado. Jesus ia ser colocado num pódio, talvez no BBB, num reality show, porque o Jesus dos evangelhos que eu vejo é bem diferente. Quando a gente vai olhar os evangelhos, eu estou falando do reino. Jesus, ele surge, pastor Mateus, e a Bíblia vai falar, não é o pastor Silas, não é ninguém que duda. A fama de Jesus, ela vai o quê? Crescendo gradativamente. Jesus começa a operar milagres, fazer sinais. A fama dele, a popularidade dele, irmão, vai crescendo. Lucas 4:14, Lucas 5:15, Lucas 7:17. A fama dele espalhou, principalmente por causa dos sinais e por causa da doutrina. Diz que ele ensinava com autoridade, não como os escribas. A multidão, seu Hélio, várias vezes ficou extasiada, maravilhada. Que é isso? Que homem é esse? Nunca ouvimos tal coisa. Ele é diferente dos escribas, ele é diferente dos fariseus, ele é diferente dos saduceus. A fama dele cresceu, espalhou, mas de repente, Marli, como diz o Mateus, o caldo entornou. Adriana, de repente, a mensagem de arrependimento, as denúncias de Ana, que Jesus fez contra os religiosos, contra as lideranças e principalmente, Elias e Márcia, as curas que Jesus fez no dia de sábado começou a incomodar aquela liderança. E se você olhar, Jesus passou a ser o quê? Difamado, perseguido e ameaçado de morte. Olha como é o Jesus dos evangelhos é diferente. Perseguido, caluniado, difamado, ameaçado de morte. A ponto de Jesus, segundo o Evangelho de João, capítulo 11, Marcílio, Jesus já não podia mais andar manifestamente entre o povo. Jesus já evitava andar no meio do povo, porque eles estavam querendo matá-lo. Jesus, ele sabia que o Calvário estava cada vez mais próximo. Jesus sabia, pastor Mateus, que a cruz
já estava logo ali. Jesus sabia que o tempo do ministério dele aqui estava o quê, Sebastião? Encerrando. A Bíblia fala que tudo tem um tempo determinado, e o tempo do ministério de Jesus aqui na terra, Letícia, estava acabando. Por isso, Jesus, sabendo de tudo isso, ele vai passar a falar cada vez mais sobre o reino. A minha hora está chegando. Eu preciso me certificar se os meus discípulos, aqueles que vão dar o quê? Continuidade ao que eu iniciei. Eu preciso saber se eles estão cientes do que é o reino. E aí eu vou usar um teólogo, um escritor que o pastor Júnior ama, o Warren Wiersbe. Ele vai dizer, pastor Mateus, Priscila, que o capítulo 13 vai falar de 3 etapas do reino. 3 etapas do reino. A primeira etapa é o começo do reino. A segunda etapa, a oposição ao reino. E a terceira etapa é o resultado do reino. E aí você fala, pastor, mas o que é? O que é o reino? O que as parábolas têm a ver com o reino? Que reino é esse? Se você ler Mateus 4,17, diz que depois, olha aqui, agora eu vou começar a pregar. Agora foi só a introdução, agora eu começo. Quando Jesus passa pela tentação no deserto, Mateus 4, Jesus passa pela tentação, ele vai residir em Cafarnaum. E depois que ele reside em Cafarnaum, Mateus 4,17. Mas Jesus começa a pregar a mensagem igual a de João Batista. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. A mesma mensagem, pode olhar Mateus 3,2. Mateus 3,2 é a mensagem de João Batista. Arrependei-vos, é chegado o reino. Mateus 4,17. Jesus aparece, pastor Pedro, igualzinho, sem tirar nenhum. Arrependei-vos, é chegado o reino. O que é o conceito do reino? Pastor Mateus gosta do George Led. Led vai definir que o reino é a presença do futuro. Olha só, a presença do futuro. Deus é rei? É. Mas ele não reina ainda na sua totalidade. George Led vai dizer, Black Maia vai dizer que é o conceito do reino já e agora não. Por que tem tanta violência? Por que eu falei em quarta-feira, até um Papai Noel lá em São Paulo, um voluntário vestido de Papai Noel, Giovanni, e foi distribuir bala, as balas acabaram e eles apedrejaram o Papai Noel. É revoltante. O cara vai lá fazer o bem. Eu estava pensando em vestir Papai Noel, eu falei, não, fora.
O povo hoje não respeita nem Papai Noel. A violência, irmão, saiu no jornal Super. Aqui em Belo Horizonte, a mulher morreu dentro do ônibus porque estava falando alto no celular. E tinha um rapaz lá cochilando, invocou ela, e ela estava falando alto e atrapalhou o cochilo dela. Ele levanta e matou ela com canivete. Por que há tanta violência hoje? Porque o reino de Deus é já e ainda não, Mateus. Olha o que ele diz aqui. A vinda do reino de Deus é a um só tempo realidade presente e expectativa futura. Deus é rei, todavia ainda se aguarda a demonstração plena da sua glória. Será um reino eterno, sem males, de paz, fartura. Reino de Deus é sinônimo de salvação. É sinônimo de salvação. E o que Jesus está fazendo no capítulo 13? Falando do quê? Do reino. Olha aí, a tua Bíblia está aberta, eu só vou ler rapidinho, vamos lá. Verso 24. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Verso 31. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegando dele semeou no seu campo. Verso 33. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja o quê? Levedado. Verso 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido que num campo que um homem achou e escondeu. Verso 45. O outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca pérolas de grande valor. Verso 47. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar que apanha toda espécie de peixe. Odeie-se. Jesus está falando do quê? Do reino. Pastor, qual a diferença entre reino dos céus e reino de Deus? Qual a diferença? Nenhuma. É Mateus que vai usar isso. Mateus usa reino dos céus aproximadamente 30 vezes. É uma expressão de Mateus. Reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa. Jesus está falando do reino. E agora ele olha para os discípulos de Jesus. E ele pergunta assim: vocês entenderam? Irmãos, Paulo vai falar lá na frente que o reino de Deus não é comida, não é bebida, é o quê? Gozo, paz. O reino de Deus não tem nada a ver com o que muita gente concebe. E Jesus agora, para me encaminhar e encerrar, Jesus olha e fala assim: vocês entenderam tudo que eu preguei até agora? Tudo que eu falei? Os discípulos, sim, entendemos. Aí Jesus vai encerrar a 8ª parábola. Por isso, o reino dos céus. Essa parábola, ela está falando do reino. Por isso,
todo escriba, instruído acerca do reino, é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. A primeira coisa, pastor Mateus, a primeira coisa grande que eu fiquei aqui admirado, Jesus usou a figura de um escriba. Um escriba. Quem eram os escribas? Quem era? Jesus chamou os escribas, eu só vou citar. Jesus chamou os escribas, capítulo 15, verso 7 e 8. Jesus chamou os escribas de hipócritas. Olha só como é que Jesus dos evangelhos é diferente. Jesus olha para a turminha de religiosos e fala, hipócritas. Sabe o que é a palavra hipócritas? Atores. É a mesma coisa de você ouvir alguém falar assim, é um bom ator. Você finge. Segundo lugar, Kennedy, Jesus chamou os escribas de cegos que guiavam outros cegos. Mateus 15, 14. Cego guiando cego. Lembrou logo do meu livro. Alex, você é mal. O ouvido também tá rindo ali. Eu fui ajudar um cego a atravessar Afonso Pena. Caiu nós dois dentro do bueiro. Eu não sabia, Bruna, que quando você vai guiar o cego, é ele que deve segurar em você. Estava chovendo, eu segurando um guarda-chuva e uma pastinha que eu andava com ela, e estava um vendaval, uma ventania ali, na Afonso Pena, e do outro lado tinha um bueiro aberto, eu não vi. Eu agarrei no cego e fui puxando, chegou do outro lado, nós dois caímos dentro do bueiro, eu caí por cima do cego. O pior foi o pessoal do ponto de ônibus, eles vieram tirar nós dois dentro do buraco, e um virou pro outro e falou, eu acho que são dois cegos. Isso saiu no meu livro. Acabou, graças a Deus, acabou. Agora olha aqui, Fátima. Jesus olha, preste atenção. Jesus olha para os escribas e fala assim, vocês são cegos, guiando cego. Não vai prestar, Jesus está falando isso, não vai dar certo. Em terceiro lugar, Jesus ele acusa, pastor Mateus, os escribas de desejarem lugares de honra. Vocês querem os primeiros lugares. Por último, só vou citar esse adorável. Jesus acusa eles de homens que devoravam a casa das viúvas. Jesus fala assim, vocês vão lá na casa das viúvas e vocês, ó, com esse pretexto aí de orar, porque lá é um negócio, uma oração rapidinho, valor X. Uma oração mais longa, valor Y. Isso não é coisa de hoje, não. Isso é coisa do arco da velha. E Jesus olha para eles e fala assim, vocês devoram as casas das viúvas. Irmãos, e agora Jesus vai colocar um escriba na parábola.
E Jesus vai dizer, mas o que me chama a atenção, Mateus, é que Jesus não falou todo escriba é semelhante. Não é, Marli. Ele disse todo escriba que se tornou discípulo. Todo escriba instruído acerca do reino de Deus. É possível o escriba se tornar discípulo? Sim. Paulo provavelmente era um escriba também, pastor Mateus. Eu estava lendo uma linha e disse. A palavra escriba, ela vem da palavra gramateus. Gramateus é só se lembrar de quê? Gramática. O que era o escriba? É aquele que copiava. Mas o escriba, Mateus, e aí eu vou citar porque eu adquiri lá, você está sonhando com ele, eu tenho o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, vai dizer que o escriba, ele é um secretário, um estudioso bíblico, um ensinador da lei de Moisés, ele era um perito. Eu vou falar no popular. Sabe o que o escriba era? Um teólogo ordenado. Era um mestre da lei. Para você ter uma ideia, eu fui pesquisar aqui, havia uma tradição patrícia que diz que a palavra dos escribas tinha mais valor do que a lei escrita. Sabe por quê? Os escribas gozavam de influência. Eles eram homens respeitados diante do povo. Eles eram mestres da lei. Irmãos, olha aqui. Alguém tem dificuldade para memorizar aqui? Quem é que tem dificuldade? Tirando a Diana. Você tem dificuldade para gravar as coisas? Sabe o que, pastor Mateus Kennedy Milton? Sabe o que a neurociência diz? A melhor técnica de memorização, sabe qual é? Papel e lápis. Papel e lápis. Se você anotar, não uma vez, 2, 3, 4, 5. Quando eu gosto de estar pregando e eu vejo direto a Luz, a Marli, Elias e outros anotando, porque o que você só ouve, você perde muita coisa. Agora, quando você anota, isso é a melhor técnica de memorização. Agora eu pergunto a você, imagina os escribas. Eles viviam copiando a lei, copiando a Torá, copiando os profetas. Eles eram, irmã Terezinha, doutores. Eles eram verdadeiros peritos. E aí Jesus vai falar assim, todo escriba que se tornou discípulo. Epa! Não é o escriba, é um mestre da lei, é um teólogo ordenado que se tornou discípulo do reino. Ele é igual a um pai de família que tira do quê? Do depósito coisas novas e velhas. Agora eu vou usar a Diana aqui, viu, Diana? Não é charme, não. Irmãos, a Diana tem uma mania que eu fico assim, às vezes, boquiaberto.
lá na loja não pode entrar uma notinha novinha, que se ela tiver qualquer grana guardada, ela pega aquela nota nova, ela fala, eu vou trocar a nota nova pela velha. Sabe aquela notinha que saiu lá da Casa da Moeda? Não tem nenhum amassado, não tem nenhum risco. A notinha novinha. Às vezes eu brinco com ela, eu falo assim, mas tem o mesmo valor. Qual a diferença de uma nota de 50 novinha e uma nota de 50 amassada, rabiscada? Não é, o valor é o mesmo. Por que eu estou dando esse exemplo, Richard? Porque aquele autor, eu te dei o Greg Kinner, ele vai dizer que a imagem que Jesus usou aqui é de um chefe de família, que quando ele vai fazer o pagamento, ele vai lá no cofre da casa e ele tira moedas novas e moedas velhas. E ele vai fazer o pagamento com moedas novas e moedas velhas. Tá aqui o Kennedy, agora é carioca, tá ganhando mais do que o senador Magno Malta. Vai fazer alguma diferença se você receber nota nova ou nota velha? O que importa é receber o quê? É o tudo. O que Jesus quer dizer para a gente encerrar aqui? Pastor, o que são coisas novas e coisas velhas? Porque Jesus está falando, Rafaela, de um escriba, de um teólogo perito na lei, que se tornou discípulo, e ele vai tirar da onde? Do seu tesouro, coisas novas e coisas velhas. O que são, Marli, as coisas velhas? As coisas velhas, Raquel, nós entendemos, eu pesquisei, é a revelação de Deus do Antigo Testamento. Moisés. Pastor Mateus abriu o culto aqui com o quê? Salmo 17, Davi, Isaías, Jeremias, Daniel, Malaquias, os profetas. O que são as coisas novas? As coisas velhas são a revelação que Deus trouxe no passado. Pastor Mateus, o que são as coisas novas? São as boas novas. É o Evangelho. É a luz que Cristo lançou sobre as Escrituras. E o que Jesus falou? Todo escriba que se tornou discípulo, ele tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Eu só vou dar aqui algumas lições. Qual é a primeira lição que a gente aprende aqui? Agora vai doer. E é para doer mesmo. A primeira lição é deixar claro para vocês aqui. Todo cristão precisa ser um escriba instruído acerca do reino. O que é isso, pastor? Todo cristão deve amar a palavra. Crente que fala assim, eu vou no culto, mas eu gosto do louvor. A palavra, você não é discípulo. Todo cristão tem que ser um discípulo que ama a palavra, que guarda a palavra.
todo cristão, ele tem que colocar na boca e no coração o livro da lei e meditar de dia e de noite. Olha o que Paulo falou com Timóteo: ocupa-te das Escrituras. Irmãos, qual é o tempo que você dedica às Escrituras? Eu fico triste saber, eu gastei às vezes 25 horas. E tem pessoas que não dá valor. Eu fico triste quando eu escuto, Patrícia, alguém falar: eu pegar a Bíblia para ler, dá um sono. É a palavra de Deus, você precisa persistir em ler, em examinar, você precisa ser um mestre. A diferença é que os escribas da época de Jesus só aceitavam o velho. Você precisa ser um estudioso de tudo. A segunda lição é deixar claro aqui: cuidado com as preferências. Cuidado. Pastor Mateus, o que ele tira? Coisas novas e velhas. E não tem gente que só gosta do velho. Aí eu vou falar dessa turminha judaizante. Ô turminha encrenqueira. Nós não aceitamos. Um falou comigo assim: eu não aceito Paulo. Quem é Paulo? Meu negócio é Moisés. É a Torá. É a Tanakh. Meu negócio é o Pentateuco. É os 5 primeiros livros. Tem gente que só quer o velho. Só quer o velho. Ele quer judaizar porque o novo ele não aceita, Giovanni. Cuidado com as preferências. Cuidado e cuide para não optar apenas pelo velho, em detrimento do novo. Ou vice-versa. O apóstolo Paulo, é ele que disse: toda a escritura inspirada por Deus é apta para ensinar, redarguir, corrigir, instruir. E quando Paulo falou isso, Paulo estava falando do Velho Testamento. Aí alguém falou assim comigo: pastor, mas o Caio Fábio tá gravando, mas vou botar lá assim. O Caio Fábio falou que o Velho Testamento caducou. Alguém já ouviu isso? O Velho Testamento caducou, já era. Eu falei: o Caio Fábio que caducou. O Velho Testamento está aí. Não caducou, não. Jesus está falando que o escriba instruído no reino, ele tira coisas novas e velhas. Não são duas coisas. Ele não disse assim: coisas novas e coisas velhas. É um todo, pastor Mateus. É um todo. Pastor, o que é mais importante? O que é mais inspirado? Eu gosto do Nicodemos e dar esse exemplo. Qual livro é mais inspirado? Apocalipse, que João recebeu lá uma experiência com Deus. Ele estava na ilha, apareceu, aí Apocalipse foi revelado. Qual livro é mais inspirado? Apocalipse, e foi revelado. Ô Lucas, que bateu de porta em porta e foi anotando. Qual livro é mais inspirado? Os dois. Os dois. Qual livro, irmão? Nós temos, e toda a escritura é um antigo e um novo. Em terceiro lugar,
Saiba que o Antigo Testamento não foi abolido, ele foi reinterpretado à luz de Cristo e reaplicado às necessidades da igreja. Em quarto lugar, o novo não pode contradizer o velho, pois advém dele. O novo vem do velho, pastor Pedro. Vem do velho. Em quinto lugar, sem o velho, o novo é apenas uma inovação. E o velho não produz nada de bom, a menos que seja usado para novas aplicações na vida de hoje. Em penúltimo lugar, sabe o que a gente aprende com essa parábola? Sabe o que? É necessário buscar o equilíbrio. Pastor Mateus, eu amo uma fala de Paulo. Paulo disse assim, pastor Júnior, lá em Atos 20, 27, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Irmão, eu vou dar uma dica aqui. Fuja de pastor que prega só um determinado tipo de texto. Fuja. Pastor, já foi pastor meu, falou comigo. Esse texto aí eu não prego. Se não prega, fuja dele. Nós temos que buscar o equilíbrio. Ele tira coisas novas e coisas velhas. É o equilíbrio. Esse negócio de seleção, né? Tem crente caixinha da promessa. Deus vai falar comigo, ele vai lá e tira. Você ouviu, pastor, nada me faltará. Aleluia! Glória a Deus! Deus falou. Aí no outro dia ele vai, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí ele fala, é isso aí, Deus está falando. Mas por que não tem a caixinha de porrada? Vamos lançar uma, pastor Mateus, não vou falar. Se alguém tem fome, dá-lhe de comer. Isso ninguém quer. Aquele que tem 2 túnicas, reparta com ele. Não, isso aí não. Se alguém te bater na face direita, dá também a esquerda. Misericórdia. É necessário buscar o equilíbrio. Em último lugar, o que a gente aprende com essa parábola? O que o pai de família faz? Ele guarda, correto? Ele administra. O que é administrar? É só guardar? É, pastor Mateus. O que é administrar? Administrar é guardar e empregar. Sabe o que Jesus está falando? Você que é um discípulo, que é um escriba, além de você guardar a palavra, você precisa compartilhar ela. Você precisa levar ela para os outros, Fátima. Você não pode reter só para você. Você precisa aprender, meditar, e crer acima de tudo que é a palavra de Deus. E ela é um tesouro, e o tesouro você vai guardar, mas você vai empregar. Você vai compartilhar, você vai espalhar com liberalidade. Jesus começa capítulo 13 falando que o reino é como um semeador que sai a semear. E ele vai encerrar com essa figura do pai de família. Você não pode guardar só para você.
Você precisa sair daqui e compartilhar. Falar o que você aprendeu. Passar para frente. Amém? 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 Tem alguém que ainda vai, eu sou contra o Antigo Testamento. Caducou, não busca o equilíbrio. Você precisa, irmãos, olha aqui para mim, tem doutrinas que a gente só vai entender perfeitamente pegando o antigo e o novo. Sem o antigo não vai dar para entender o novo. Isso aí é coisa do Velho Testamento. É claro que o cerimonial, a gente já falou isso aqui. É claro que o cerimonialismo foi substituído. Mas o que está lá tem que ser reinterpretado à luz do que Jesus ensinou. Que Deus abençoe você. Eu quero orar por você neste momento. Você precisa ser um escriba instruído acerca do reino. Você pode, eu vou dar uma de Mateus Melo aqui agora. Vira para o irmão que está do seu lado aí, aponta o dedo para ele e fala: você precisa meditar na palavra de dia e de noite. Sabe por quê, pastor Mateus? Jesus disse assim: a vós é dado conhecer os mistérios do reino. Deus tem revelado os mistérios do reino para você. E é para você compartilhar. É para você amar, é persistir em ler, é estudar, é dizer: Deus, como eu amo a tua palavra é o meu alimento, como a corça anseia pelas águas. Você precisa ansiar pelo conhecimento da palavra, da verdade. Você precisa ser um escriba instruído quanto ao reino. Que Deus abençoe. Pai, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por essa palavra, Pai. Obrigado que nós possamos colocar em prática, Pai. Pai, que cada crente da Despertar da Graça seja um amante das Escrituras, Pai. Que nós possamos valorizar tudo quanto temos recebido de Ti, Pai. Os mistérios do Teu reino, Pai. Pai, que nada venha ser jogado por terra, mas que essa palavra possa cair em boa terra, Pai, possa produzir. Oh, Pai, ensina-nos a buscar o equilíbrio, Pai, e saber que a Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. A Tua palavra é martelo que esmiuça a penha. A Tua palavra é verdadeiro alimento. A Tua palavra, ela ensina, ela corrige, ela redargue, ela instrui, ó Pai, e ela revela o nosso aproveitamento diante dos homens. Essa é a minha oração. Como eu amo a Tua palavra, Pai. A minha vida foi mudada pela Tua palavra. Ela é moldada pela Tua palavra. Ela é renovada pela Tua palavra, Pai. Obrigado, Pai, por essa noite. Em nome de Jesus. Amém.